Feliz Dia dos Pais para aqueles que estão hoje celebrando esse dia. Se seu papai está longe, aproveite, ligue para ele mais tarde, manda um abraço para ele. E nós queremos parabenizar todos os pais que aqui estão. Ser pai é uma graça do Senhor, mas também não é uma tarefa muito fácil, né? E aí a música que a Elis escolheu, ela fala muito bem o que a gente precisa fazer, descansar no Senhor. E nós vamos falar um pouco hoje sobre a vida de um pai. E nós vamos seguir com a série Os Encontros de Jesus. E hoje nós vamos meditar sobre o encontro de Jesus com um pai desesperado. Aproveitando o Dia dos Pais hoje, nós vamos ver esse encontro de Jesus com esse homem. Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar aqui com a gente, João capítulo 4, versículo 46 em diante. João 4, 46. O Evangelho segundo João diz assim para a gente: Então Jesus voltou mais uma vez a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu que Jesus havia chegado a Galileia, vindo da Judéia, dirigiu-se até ele e lhe implorou que descesse para curar seu filho, que estava a ponto de morrer. E Jesus lhe disse: A menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis. O oficial do rei disse a Jesus: Senhor, desce antes que meu menino morra. Assegurou-lhe Jesus: Pode seguir, o teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. E quando estava descendo a caminho, seus servos vieram ao seu encontro e lhe deram a notícia: Teu filho vive. Então inquiriu deles a hora em que o menino havia melhorado, e eles disseram: Ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Assim, o pai reconheceu ser aquela mesma hora em que Jesus lhe dissera: O teu filho vive. E creu ele e todos os que viviam em sua casa. Esse foi o segundo sinal realizado por Jesus, depois que ele veio da Judéia para a Galileia. Senhor, obrigado pela porção da tua palavra, obrigado porque ela é viva e eficaz para os dias de hoje. Obrigado porque ela é como espada de 2 gumes que penetra no nosso coração e na nossa alma. E a minha oração é que a tua palavra hoje transforme o que há dentro de nós, transforme a nossa mente, transforme o nosso coração, transforme a nossa maneira de pensar e ver o mundo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Jesus chega em Caná da Galileia, onde ele fez o primeiro milagre. E interessante que o primeiro milagre de Jesus teve ali um pedido da mãe dele. E agora Jesus volta para Galileia, para Caná, e encontra ali um pai agora desesperado. O lugar onde um pai e uma mãe fizeram um pedido para Jesus. A Bíblia diz que esse homem chega para Jesus e pede para que Jesus cure o seu filho. E eu não sei se você já passou por uma situação em que o seu filho estava doente, a dificuldade e o temor que muitas vezes bate em nosso coração como pai. Muitas vezes ficamos desesperados, nós queremos confiar em Deus, nós queremos repousar na graça dele, mas quando nós olhamos para aquele serzinho pequeno, amuado, talvez no nosso sofá, na nossa cama, com os olhos pedindo ajuda, é algo bastante difícil. Mas o texto mostra que esse homem tinha o seu filho doente. E esse homem não era qualquer homem. Ele tinha um poder e ele tinha uma função na sociedade bastante importante. A Bíblia diz que ele era um oficial do rei.
Como oficial do rei, provavelmente ele tinha bons serviços ao seu alcance. Ele tinha bons médicos, ele tinha acesso à saúde de uma maneira mais fácil, mesmo naqueles tempos difíceis. Ele talvez poderia ter os melhores médicos ao seu dispor, mas a Bíblia fala que mesmo aquele homem, sendo alguém privilegiado na sociedade daquele tempo, estava desesperado atrás de Jesus para que Jesus curasse o seu filho. E aqui eu quero tirar a lição desse texto, é que a posição social não é uma segurança contra as tragédias da vida, principalmente as questões financeiras da nossa vida. Muitas vezes, os pais e todas as pessoas em geral lutam, trabalham, fazem de tudo para propiciar um conforto para o filho ou um status para o filho, mas muitas vezes nós nos deleitamos ou nos descansamos nessas possibilidades, achando que um bom plano de saúde vai nos socorrer, achando que um bom conforto vai nos impedir de passar momentos difíceis, e muitos pais perdem a vida ou o tempo com seus filhos trabalhando para prover esse conforto, mas se esquecem de que o mais importante nós não podemos prever. Ou, aliás, o mais importante nós não podemos garantir. Qual pai pode, por si só, garantir a saúde do seu filho? Garantir que o seu filho não vai sofrer algo na rua, um acidente? Nós vemos pais que cuidam tantos dos seus filhos, mas quando os deixam na escola, nós não temos mais como gerenciar esse momento. Muitos filhos voltam com traumas para casa porque sofreram abusos, bullying e diversas outras ofensas em momentos em que os nossos olhos não estavam ligados a eles. E eu não sei se você é um pai bom que nem eu, mesmo quando a gente está com os olhos ligados nos nossos filhos, eu não sei, parece que as coisas erradas só acontecem na nossa mão. Na sua casa é assim também? Certa vez a Elis deixou a Alice comigo em casa, e ela estava no quarto, ela devia ter uns 4, 5 anos, e ela tinha uma franja por aqui, meus irmãos, e quando eu cheguei no quarto dela, estava tosada a franja dela, parecia o cabelo do Chitãozinho Chororó aqui, arrepiadinho. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, a primeira coisa que eu pensei é, sua mãe vai me matar. Eu falei, sua mãe vai brigar comigo. Ela falou, não conta para ela. Eu falei assim, como se fosse fácil, como que eu não vou contar? Olha o seu cabelo. E aí, meus irmãos, a esposa chega em casa, olha para a gente, e você já sabe como que é, né? Você não cuida, você não olha. Os pais levam essa responsabilidade às vezes, né? Lá em casa as piores coisas sempre acontecem na minha mão. Mas nós não podemos prover para os nossos filhos tudo. E muitas vezes nós temos gastado tempo, dinheiro, suor, para tentar propiciar algo para os nossos filhos que nós não podemos garantir. E a pergunta aqui é, onde está a sua segurança em relação aos seus filhos? A Bíblia vai dizer que se o Senhor ou se Deus não guardar a casa, em vão vigiam as sentinelas. Se Deus não estiver guardando o nosso lar, você pode ficar lá, pai, achando que você é o forte, que você é o brabo, que você está resolvendo tudo, que você está protegendo a sua família. Não vai adiantar. Nós não podemos cuidar dos nossos filhos em todos os momentos. E é por isso que toda noite eu faço questão de colocar a mão sobre elas e falar, Senhor, proteja-as. Proteja-as porque eu não consigo enxergar o que elas estão passando na escola. Eu não consigo saber como os professores a estão tratando. Principalmente a Serena, que é uma criança não verbal, autista. A gente não sabe o que ela sofre.
Eu cuido, eu tento ser o pai mais presente possível, mas tem coisas que estão além do meu alcance. E aí você tem duas decisões a tomar, pai. Ou você vira um pai neurótico, doido, ou você vira uma mãe neurótica e doida, ou você vira um cidadão que ninguém quer conviver, ou você faz a sua parte. E o que não cabe a você, você descansa no Senhor. Você lembra dessa música? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Eu não sei você, mas às vezes é difícil descansar no Senhor. Às vezes a gente vê a situação e o caminho que os nossos filhos estão seguindo, e a gente olha e fala, Senhor, como que eu vou descansar no Senhor, vendo meu filho tomando decisões erradas? Mas esse é o nosso papel como pai. Um deles é descansar no Senhor. Nós precisamos sim fazer aquilo que está ao nosso alcance, mas nós precisamos descansar no Senhor. Por vezes, nós temos pais e famílias que moram em palacetes, que moram em casas suntuosas, mas não dormem em paz. Justamente porque não entenderam que somente aquele que pode nos guardar e estar conosco em todos os momentos é o próprio Deus. Somente Ele pode ver quando nós não estamos vendo. Essa é a primeira lição que nós tiramos desse texto. A segunda lição que nós tiramos desse texto é que esse pai era um pai que via Jesus de uma maneira equivocada. Veja, ele chega para Jesus e na cabeça dele, o filho dele só vai ser curado se Jesus for até a cidade, até a casa dele, até o ambiente que o seu filho está. E por que essa é uma visão equivocada? Porque aquele homem vê Jesus como um simples milagreiro e não como o Filho de Deus, não como o próprio Deus, não como o Messias que deixou os céus para vir aqui e para nos trazer salvação. Embora aquele homem procura o Pai, Jesus, no seu desespero, é uma ótima tarefa, ele procura Jesus com uma visão distorcida de quem é Jesus e do que ele pode fazer. E muitas vezes nós, pais, estamos procurando Jesus de uma maneira equivocada, estamos vendo, visualizando Jesus de uma maneira que não é correta. Nós vimos semana passada daqueles 2 discípulos que voltavam para suas casas pelo caminho de Emaús, logo após Jesus ter sido crucificado, e eles voltavam para casa porque eles estavam tristes, porque Jesus havia morrido e eles não tinham entendido ainda de fato quem era Jesus. E o grande problema de você não entender quem é Jesus de verdade é que você ensina para o seu filho esse Jesus. Pai, você precisa entender que o primeiro Jesus que seu filho vai conhecer é o Jesus que você vai ensinar. O primeiro Jesus que ele vai ter fé é o Jesus que você vai mostrar para ele quem é a partir da sua vida. E muitas vezes nós queremos que os nossos filhos aprendam sobre Jesus, mas nós não vivemos Jesus dentro das nossas casas. Nós estamos mais preocupados com todas as outras coisas, mas não vivemos Jesus. E os nossos filhos vão olhar e eles vão entender quem é Jesus a partir do nosso ensino e da nossa caminhada no dia a dia. Eu me lembro até hoje de uma experiência muito legal que eu tive com a Alice. Nós éramos pastor em Florianópolis, eu era pastor em Florianópolis e estava passando uma situação, uma dificuldade financeira grande lá. E a Alice gostava muito de Nutella, aliás. Qual criança não gosta de Nutella? Tem adulto que dá trabalho com Nutella, né? Mas ela gostava de Nutella e eu me lembro que a Nutella estava caro. Aliás, é caro até hoje, né? Um potinho daquele. E eu estava sem condição de comprar Nutella. E ela
falando, papai, eu quero Nutella, e eu sentei com ela, e eu acho que essas conversas cortam o coração do pai. Eu falei, filha, papai não tem dinheiro para comprar Nutella agora. Nós não temos. Eu sei que você quer, mas a hora que eu tiver, nós vamos comprar. E eu lembro que na hora eu falei assim, mas a gente pode fazer uma coisa, a gente pode orar para Jesus. Quem sabe Ele atende o desejo do nosso coração. Você quer orar? Vamos orar. E eu lembro que a gente orou e ela falou, pediu para Jesus um pote de Nutella, que ela estava com vontade de comer Nutella. Algo muito simples. E aquilo ficou, a gente caminhou e eu falei, Deus, talvez eu mesmo seja a resposta de oração da minha filha, né? Mas na semana seguinte, meus irmãos, chegou uma caixa na minha casa e eu não havia comentado com a minha mãe, com ninguém. E eu digo que minha mãe disse que filho é filho para sempre, né? E vai dar trabalho para sempre. Eu já um marmanjo, passando momentos de dificuldade, meu pai e minha mãe cuidando de mim e do neto. Chegou uma caixa em casa só com coisas que criança gosta e que geralmente são caros. E dentro desses itens tinha 2 potes de Nutella. E quando ela abriu a caixa e viu os potes de Nutella, a primeira coisa que nós lembramos foi do quê? Da oração. Mas você está ensinando seu filho errado. Não. Ela sabe que muitas vezes a resposta da nossa oração vai ser um não, mas naquele momento foi um sim. Deus olhou para o coração dela, Deus olhou para a nossa necessidade, e Deus é um bom pai. Deus é um pai que conhece o nosso coração. E quando ela viu aquela cena, ela lembrou e ela teve a primeira experiência de que orar a Jesus é uma ferramenta poderosa. Não para nós conseguirmos o que nós queremos, porque muitas vezes nós oramos só o que nós queremos. Mas a Bíblia diz que nós devemos pedir. Muitas vezes nós não conversamos com os nossos pais, e muito menos com Deus, num diálogo, abrindo o nosso coração. Eu não sei você, pai. Ô, Michel, você consegue dar um pouco mais de retorno? Porque esse barulho está... Quando um filho chega para a gente e pede algo de todo o coração, você já fez aquele esforço que você não tinha de onde fazer e você fez de tudo para ver o seu filho feliz? Mas isso só aconteceu porque você teve uma conversa com aquele filho, você teve um diálogo com ele. E você ouviu o coração dele. E muitas vezes Deus quer ouvir o nosso coração. Agora esse pai tinha uma dificuldade porque ele achou que Jesus estava preso no tempo e espaço, que Jesus só poderia curar o filho dele se Jesus caminhasse e andasse à distância da sua casa. A Bíblia diz que a distância da casa daquele oficial era em torno de 28 quilômetros. Aquele homem queria fazer Jesus andar 28 quilômetros, porque ele achava que Jesus era simplesmente um mago, ou um feiticeiro, ou um curandeiro. E olhar para Jesus apenas como um realizador de milagres, é o que faz a nossa fé ser rasa. E sabe qual que é o problema de uma fé rasa? Ela não suporta nos dias de maiores problemas e dificuldades. Quando a nossa fé é rasa, qualquer vento, qualquer dificuldade nos tira do prumo. Quando a nossa fé é rasa, qualquer dia difícil faz a gente questionar ao Senhor. Quando a nossa fé é rasa, qualquer doença, qualquer problema faz a gente olhar para Deus e praguejar muitas vezes contra Ele, reclamando da vida, do nosso casamento, dos nossos filhos, de nós mesmos, porque temos uma fé rasa. Uma fé que muitas vezes está pautada numa troca com Deus. Nós servimos a Deus porque Ele nos abençoa. Ou nós pedimos a Deus para Ele nos dar algo. E embora esse pai tenha recorrido a Jesus, ele recorreu a Jesus
pensando que Jesus era muito menos do que de fato quem Jesus era. E aí nós precisamos entender que Jesus é muito poderoso. Essa semana nós tivemos uma moto de um irmão roubada, né? O irmão estava lá trabalhando, de repente sai, cadê a motoca? É ruim esse sentimento, né? E a gente divulgou, a gente postou no grupo, e Deus devolveu a moto para ele, né? Tudo certo? A moto voltou para ele com a bênção de Deus. Porque Jesus está olhando e está cuidando da gente. Eu sei que às vezes a moto não vai voltar. Mas quando a sua fé é rasa e a moto não volta, você já não acredita mais em Deus, você já não quer mais saber de Deus, como se Deus tivesse um compromisso de fazer algo que a gente quer em todo momento. A história desse pai é essa. E a segunda pergunta do dia de hoje é: como você tem visto a Jesus? E mais, onde você tem buscado e a quem você tem buscado quando os dias ruins batem a porta? Sabe, Pete, às vezes eu fico pensando qual seria a minha primeira atitude se roubassem minha moto. Talvez eu iria ligar para os policiais da igreja, mas a nossa primeira atitude seria dobrar o joelho e falar: Senhor, eu sei que existem as polícias, eu sei que nós temos pessoas que estão trabalhando pela segurança pública, mas o Senhor é o Senhor dos senhores. E eu confesso que talvez essa não seria a minha primeira pedida. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos querendo resolver as coisas da nossa forma, do nosso jeito. Aquele homem queria que Jesus curasse o filho dele da forma dele. Você tem que ir na minha casa, você tem que ir lá. Quem nós temos procurado? Como temos procurado? E quem nós achamos que é Jesus de fato? Lembre-se que quem você acha que é Jesus, como você vê a Jesus, é a maneira como você tem ensinado o seu filho a ver a Jesus. O terceiro ponto que nós aprendemos nessa história é que fé é a gente acreditar ainda que não faça sentido aos olhos humanos. E aqui está um desafio. Tem muita coisa que nós vamos precisar provar a nossa fé em Deus, crendo em coisas que não fazem sentido. Vê se faz sentido Jesus olhar para aquele homem com um filho desesperado, à beira da morte, e falar o seguinte: pode voltar, seu filho está bom. Pode ir para casa, ele já sarou. Aquele homem poderia ter continuado ali teimando, mas ele confiou na palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele volta para casa. E ele volta para casa, e quando ele chega lá perto da casa, os seus servos vêm falar com ele, e é interessante que ele quer provar se de fato foi Jesus, porque ele chega e pergunta: mas que horas que isso aconteceu? Porque eu preciso ter a comprovação, eu preciso saber se esse homem é quem curou mesmo. E os homens falam: olha, foi aproximadamente 7 horas, aí ele lembra: nossa, era a hora que eu estava com Jesus. Quando nós cremos na palavra de Deus, ainda que ela pareça irracional aos olhos humanos, nós somos capazes de ver grandes coisas acontecendo. E aqui eu não estou dizendo que nós devemos viver de milagres em milagres, de glória em glória, porque eu acho que o maior milagre já foi feito por mim e por você. Foi Jesus descer do céu como homem e morrer na cruz. Nós não precisamos de mais nada. Mas como um bom pai, ele continua nos dando mais do que queremos e mais do que precisamos. Mais do que necessitamos, ou mais do que merecemos, aliás. A verdadeira fé não exige evidências. A fé não pode estar fundamentada naquilo que nós vemos, mas ancorada no Cristo e em sua palavra.
A verdadeira fé desafia a lógica humana. Nós vemos homens que, pela fé, fizeram grandes coisas. Eu fico imaginando o povo do Egito, Moisés, a pressão, 500.000 pessoas nas costas dele, dizendo: você nos tirou do Egito para nos matar aqui nesse mar, e de repente Deus olha para Moisés, Moisés fala com Deus ali, e Deus diz: avance, pise sobre as águas. E eu fico imaginando a cena de Moisés orando e Deus abrindo o mar vermelho para aquele povo caminhar. Quando a gente conta isso para determinadas pessoas, eles vão dizer que vocês vão acreditar em Papai Noel agora, vão acreditar em rena, em trenó. Mas por vezes a nossa fé vai contrariar as lógicas do ser humano. E a ciência muitas vezes tem provado que certas coisas irracionais que a Bíblia conta, de fato aconteceram. E ainda que a ciência não prove, não significa que nós não somos capazes de experimentar coisas grandes que o Senhor fez. Tem muita gente que não acredita que Jonas foi engolido por um grande peixe, mas nós já temos relatos hoje de homens que foram engolidos por peixes. Por que na Bíblia a gente não acredita, mas em histórias da internet a gente acredita? A fé obediente desafia a lógica humana. E nós precisamos confiar que Deus cuida dos nossos filhos. Sabe por quê? Aquele homem nem tinha chegado lá, mas o Senhor já estava lá. E eu preciso te dizer, pai e mãe, que em muitos lugares nós não iremos chegar mesmo, mas o Senhor já está lá. O Senhor já está lá cuidando dos nossos filhos. O Senhor já está lá preparando a situação para a gente. Eu gosto muito de um texto, e muitas vezes a gente não pensa sobre isso. A Bíblia fala sobre um profeta que conversou com um animal. Quem que lembra o nome desse profeta? Balaão. A Bíblia diz que Balaão tinha sido comprado para amaldiçoar o povo. Ele era um profeta que ia levar maldição ao povo. E veja, o povo estava vivendo a sua bela vida na cidade e a maldição estava chegando. Só que Deus, no meio do caminho, já havia entrado em cena. Deus, no meio do caminho, enquanto nós não sabemos o que está chegando, enquanto nós não sabemos que o mal está vindo, Deus já sabe. E Ele está fazendo e protegendo muitas vezes sem nós sabermos. E muitas vezes o mal não nos acomete, porque o Senhor já o parou no meio do caminho. E foi assim com aquele homem. Aquele homem vinha pronto para amaldiçoar aquele povo, e de repente Deus faz com que aquele animal pare e fale com ele. Mas, Michael, um animal conversando, isso não faz sentido, de fato não faz. Mas é isso que a fé nos desafia a crer. Meu irmão, Deus já está onde você ainda nem chegou. E isso vale para todas as coisas da nossa vida. Você tem uma consulta no médico para pegar um diagnóstico, Deus já chegou lá antes de você. E não importa qual seja o diagnóstico, Ele estará lá com você. Seja negativo ou seja positivo, Ele está sentado naquela cadeira ao seu lado muito antes de você chegar. Você tem uma reunião de emprego, você tem uma reunião de negócio, Deus já chegou lá antes de você. O grande problema é que muitas vezes nós não somos capazes de enxergar esse Deus. Aquele homem não enxergava esse Deus até então. Tanto é que ele queria que Deus fosse que Jesus fosse até a casa dele, mas Jesus foi até a casa dele sem mesmo ele ir pessoalmente. Porque é isso que Jesus faz com a gente. Hoje nós vivemos dias difíceis e tenebrosos e nós não podemos
tomar conta de todas as coisas, proteger todas as coisas, embora a gente viva achando que pode. A gente busca segurança, a gente busca cuidado, e é o papel do homem, é o papel do pai, mas nós não podemos proteger. E a terceira pergunta dessa manhã é: a sua fé está firmada onde ou em quê? O que fazemos quando a nossa fé é roubada no primeiro momento? O que fazemos quando recebemos uma ligação que o nosso filho sofreu um acidente? O que fazemos quando recebemos uma ligação de desemprego, de demissão? O que fazemos quando recebemos uma ligação de uma notícia triste? Nós, como seguidores de Jesus, precisamos aprender que a primeira coisa que precisamos fazer é dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor. Mas eu confesso que muitas vezes essa não seria a minha primeira opção. Não porque eu não creio no Senhor, porque nós temos uma fé, mas no fundo a gente acha que pode resolver alguma coisa. No fundo a gente quer ser Deus de nós mesmos. Por último, a fé verdadeira em Jesus é uma fé que contagia. O texto termina dizendo que aquele homem, quando chegou em casa e recebeu aquela notícia, todos da sua casa creram no Senhor. E esse é o poder de um pai que segue a Jesus, é de transferir essa fé, é de ensinar essa fé para toda a sua família. Ao longo da história, nós vemos que homens são muito mais resistentes do que mulheres. Quantas vezes eu vi mulheres orando e chorando para que o seu esposo viesse para Jesus, e eles, às vezes, nunca viam. Demoravam a vir. Mas o homem, quando ele entende o papel de sacerdote do lar, e aqui a gente precisa combater todas essas teorias de que o homem é acima da mulher, porque nunca foi o que a Bíblia quis nos ensinar, nunca foi o que Jesus nos ensinou. Mas o papel do homem é esse, é o papel de transmitir a mensagem de Jesus para a família, de ser a ponte. Mas muitas vezes nós homens, nós pais, temos fracassado dentro de casa. Nós temos cometido erros e enganos. Em vez de nós sermos homens fortes, e quando eu digo fortes no sentido não é musculoso, senão eu estava enrolado também, mas é fortes espiritualmente, emocionalmente, para ensinar os nossos filhos e para conduzir as nossas famílias. A música que a Elis cantou fala que não tenha medo quando tiver que tomar decisões, e muitas vezes nós homens precisamos tomar decisões difíceis, e nós não estamos preparados para elas porque temos sido fracos emocionalmente, fracos espiritualmente, principalmente. Pai, você é a coluna que Deus colocou dentro da sua casa. E você precisa assumir essa responsabilidade. E isso não se assume na base do grito, do poder. Isso se assume na base do amor. Eu sempre digo que se o barco estiver afundando, hoje tem pai que pula primeiro e deixa a mulher falar: se vira aí, eu vou nadar. O pai é o último que abandona o barco. Ele vai tentar salvar o barco e a família até o último instante. Não é só por isso que Deus nos deu um físico com mais vigor, com mais força, é para proteção. Agora, saiba que a maior proteção que você pode dar para a sua família, para a sua casa, é uma proteção que começa com os joelhos no chão. E muitas vezes nós estamos tentando fazer muitas outras coisas para proteger nossa família,
mas não temos dobrado o joelho como primeiro sinal. Salmo 127, 2 diz: é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Essa é a minha oração da noite, toda noite. É que o Senhor acrescente as minhas filhas enquanto elas dormem, porque esse é o melhor que eu posso dar por elas. É ensiná-las que vem de Deus aquilo que nós mais precisamos. Você tem orado por sua família? Ou você tem procurado gastar mais tempo conquistando coisas para eles? Sendo o provedor, não que isso não seja importante, mas quem nos sustenta e quem nos dá provisão diária é Deus. Foi assim com o povo no deserto, com o maná. Não é a nossa força, não é a minha força. E eu gostaria de encerrar com essa frase para você, pai, para você, mãe, para você que está aqui, passando por dias difíceis, se lembrando desse encontro com um pai desesperado. Eu gostaria de dizer para você que quem crê, sossega o coração. Quem crê, volta tranquilo para casa, porque sabe que o Senhor já está lá. Quem crê sabe que a vitória em Jesus já chegou. Essa é a fé que Jesus quer que nós vivamos. Dia a dia, dentro de nossas casas, com os nossos filhos, com nossa família. Eu não sei qual tem sido o seu desespero. Eu não sei a quem você tem recorrido, mas hoje você tem a oportunidade de recorrer ao Senhor dos Senhores. Hoje você pode elevar sua oração ao Senhor e dizer: Senhor, eu tenho recorrido a tantas situações. Eu tenho recorrido a psicólogos, a psiquiatras, a médicos, não que não seja importante, sim. Mas mude a ordem. Recorra primeiro ao Senhor, aquele que pode transformar de fato o que há em nós, aquele que pode de fato clarear a nossa mente, a nossa visão, nos ensinando e nos mostrando qual a direção devemos seguir. Essa é a minha oração para essa comunidade hoje. Essa é a minha oração para Deus hoje. Gostaria de convidar você a orar comigo, pensando em tudo isso que nós vimos hoje. Ó Pai, eu quero te agradecer primeiramente porque o Senhor nos permitiu viver mais um dia. E muitas vezes, como pai, eu tenho me preocupado com tantas coisas e me esquecido de que o mais importante é feito com os joelhos no chão. É feito com lágrimas diante do Senhor. Porque se o Senhor não proteger a minha casa, não adianta eu vigiar a noite inteira. Se o Senhor não for a minha provisão e me der enquanto dorme, enquanto eu durmo, enquanto minha família dorme, vão será eu ficar em busca de tudo. O Senhor nos desafia a viver uma fé onde nós podemos descansar nas suas mãos e nos seus braços. E como é bom ver um bebê descansar em nossos braços, tendo a confiança de que ali ele está guardado. Que o Senhor nos dê experiências como essas, de que ainda que esteja tendo uma tempestade na nossa frente, vemos nossos filhos dormindo, mesmo com raios e trovões assustadores, eles estão calmos em nossos braços. Nós podemos ter essa imagem e ficar calmos nos braços do Senhor. Que o nosso foco não seja a tempestade, mas seja o seu olhar, o seu cuidado, o seu aconchego. E o Senhor é um Deus que não falha nas suas palavras. Nos ensina a buscar o Senhor, primeiramente, nos dias difíceis. E não só neles. Nos ensina a ser grato também nos dias bons e não nos vangloriarmos achando que é mérito nosso. Eu te peço em especial pelos pais que aqui estão hoje.
tantos lares destruídos, esfacelados, por falta de homens que não assumem o seu papel como esposo, como marido, como pai. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos ser uma coluna forte colocada pelo Senhor dentro dos lares dessa igreja. Que os nossos filhos possam olhar para nós e reconhecer Jesus em nós, apesar das nossas falhas. Que eles possam ver a nossa humildade em pedir perdão. Que eles possam ver o nosso intento em nos arrepender dos nossos pecados. Que eles possam ver a nossa força em buscar, em fazer aquilo que está ao nosso alcance, mas principalmente que os nossos filhos nos vejam de joelhos dobrados diante da cama deles, clamando para que o Senhor os livre de todo mal. Que a nossa principal oração seja para que os nossos filhos sejam como flechas que vão adiante de nós. Que nós não tenhamos o desejo de fazer com que os nossos filhos sejam aquilo que nós não conseguimos ser, mas que eles possam seguir a história deles, a vida deles, principalmente debaixo do seu amor e da sua graça. Obrigado porque o Senhor tem nos dado muito mais do que precisamos. Obrigado porque o Senhor já tem chegado nos lugares muito antes de nós mesmos chegarmos. Obrigado porque o Senhor tem impedido que coisas piores aconteçam no meio do caminho e muitas vezes nós nem ficamos sabendo, porque o Senhor já nos livrou de antemão. Que nós possamos entender que o Senhor não é um Deus que precisa ir até certos lugares. O Senhor não é um Deus limitado. O Senhor é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. E nos dê sede para ter uma relação com esse Pai. Esse Pai que está disposto a nos ouvir, que está disposto a nos acolher, que está disposto a nos corrigir, para que possamos ter uma vida abundante e uma vida boa, perfeita e agradável nessa terra, porque o Senhor é capaz de nos fazer isso. Ainda que os trovões, ainda que os raios, ainda que os rumores sejam fortes, o Senhor é quem nos sustenta e nos guarda. Nos dê um bom dia dos pais com nossas famílias, com os nossos filhos. Que os filhos possam lembrar de honrar os seus pais. Ajuda aqueles filhos que precisam perdoar os seus pais hoje. Ajuda os pais que precisam perdoar os seus filhos. Que a tua graça e o teu perdão se aloje e penetre os corações nessa manhã, para que perdões sejam feitos, para que haja restauração no dia de hoje. E que a mesa seja um lugar de desfrutar paz, alegria, lembrando que o Senhor, nosso Deus e Pai, tem feito por nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.